Olá a todas! Hoje iniciaremos este novo módulo em que vamos falar sobre as principais questões relacionadas à chegada do bebê. E, para começarmos, é importante falarmos porque o bebê não sabe que nasceu. E aqui quero lembrar um trecho de uma das obras do grande escritor brasileiro Guimarães Rosa. Viver é muito perigoso, porque aprender a viver é que é o viver mesmo. Travessia perigosa, mas é a da vida. Se viver é perigoso, podemos refletir que nascer também é perigoso. E quando o bebê nasce, temos a queda neste escuro que é a esterogestação. Afinal, o bebê sai de um lugar seguro, o mais seguro que ele poderia estar, aconchegante, pois seu útero foi crescendo com o passar dos meses para acomodá-lo, quente e silencioso, onde ele ouvia apenas as batidas do seu coração e os ruídos do seu abdômen, onde ele tinha tudo o que precisava para se manter sem nenhum esforço, e dormia e despertava conforme o seu ritmo, para um lugar desconhecido. Afinal, aqui fora, tudo é diferente e novidade para ele, desajustado, pois ele estava habituado ao tamanho do seu útero e agora sobra espaço. Frio e barulhento, o que se soma à experiência de estar em um lugar desconhecido, onde precisa respirar e aprender a mamar para viver, e, muitas vezes, querem estabelecer a sua rotina. Bem, dito tudo isso, nascer não parece ser tão fácil, não é mesmo? E quando você chega neste túnel do dia a dia da esterogestação, não faltarão pessoas para falar. Tem que deixar o bebê chorar. Ele está fazendo seu peito de chupeta. Não dá colo, que colo vicia. E você poderá se ver com um bebê que troca o dia pela noite, quer mamar a toda hora e só quer ficar no peito. Mas o que vamos conversar aqui hoje vai diferenciar você da mãe Alice, pois você vai entender por que isso acontece com o seu bebê. Por isso, este período é chamado de esterogestação, ou gestação fora do útero, ou mesmo quarto trimestre da gestação, e dura os primeiros 3 meses de vida do bebê. O bebê tem necessidade de mamar a toda hora porque, dentro do útero, ele deglutia líquido o tempo todo. Por este motivo também, o bebê prefere ficar no colo bem quente e apertado, ouvindo os batimentos cardíacos da mãe, pois era assim que ele ficava no útero. Os primeiros 3 meses são muito estressantes para o bebê. Ele se incomoda com luzes e sons estranhos. Por isso também ele chora com frequência. O bebê também não terá uma rotina de sono muito bem estabelecida nos primeiros 3 meses, já que dentro do útero ele dormia e despertava no seu próprio ritmo. E a ficha de que tudo isso está acontecendo vai cair quando vocês chegarem em casa. Mas o principal aqui é compreender que cada bebê vai ter o seu jeito e você, mãe, vai errar querendo acertar. Portanto, não se culpe. Ninguém conversou com você antes sobre este momento. Mas então, doutora, o que eu faço? A principal lanterna da mudança da esterogestação é ajudar o seu bebê a se sentir seguro e confortável. E para isso, a amamentação em livre demanda fortalece este vínculo. E você precisa saber que o bebê suga tanto por prazer e satisfação, quanto para se alimentar. Portanto, se o bebê estiver choroso, agitado ou irritado, o calor, o pele a pele e a sucção vão acalmá-lo e ele não ficará mal acostumado por isso. E nem cabe comparar aqui tudo que a sucção no seio materno propicia ao uso de um objeto como a chupeta. Mas, caso o bebê tenha terminado a mamada, esteja adormecendo e você opte por retirá-lo do seio, você pode introduzir o seu dedo mínimo pelo canto da boca do bebê entre as gengivas para retirar a sua mama sem machucar. Além de amamentar, você pode lançar mão do colo ou do sling. E não tenha medo de dar colo. Depois dos primeiros 3 meses, o bebê muda. Não irá mais querer ficar no colo. E você sentirá falta deste momento. Procure também sempre manter o ambiente calmo e tranquilo. Pode utilizar o ruído branco, que imita o barulho que o bebê ouvia dentro do útero.
o que vai acalmar e também ajudar o bebê a dormir. Respeite a necessidade de sono do seu bebê e não estabeleça uma rotina muito rígida nos primeiros 3 meses. O que recomendo são as sonecas diurnas em ambiente um pouco mais claro e mantendo os sons habituais do dia a dia da casa e o sono noturno no quarto escuro e silencioso, para ele começar a entender a diferença do dia para a noite. E agora, mais uma lanterna que gera muita discussão e também muita angústia para vocês. Mas reforço que minha função aqui é esclarecer sobre as recomendações que orientam o que é mais seguro para o seu bebê, não questionar a sua rotina e os seus hábitos dentro da sua casa. Conte comigo para levar sempre uma orientação para você e sua família. Primeiro, quero destacar que a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia Americana de Pediatria é de que o bebê durma em berço próprio, de barriga para cima, conforme já conversamos na apresentação sobre a preparação para a chegada do bebê, e no quarto dos pais até pelo menos os 6 meses de vida. Isso pelos riscos de acidente, sufocamento do bebê e também para proteção contra a morte súbita do lactente. Alguns estudos mostram benefícios da cama compartilhada, como, por exemplo, por facilitar a amamentação à noite, e destacam fatores de risco que contraindicam a cama compartilhada por aumentarem o risco de morte acidental por sufocamento. São eles: dividir o sofá, como na imagem, ou a cadeira com o adulto, pais tabagistas que consomem álcool ou outras substâncias psicoativas, o bebê dormir de barriga para baixo, reforçando que para a prevenção da morte súbita do lactente, a posição segura para o bebê dormir é de barriga para cima. O bebê nunca ter mamado em seio materno e bebês prematuros ou com baixo peso ao nascer. Nestas situações, o mais seguro a se fazer é seguir a recomendação da sociedade e da academia. Agora, se você não tiver nenhum destes fatores de risco e deseja fazer a cama compartilhada, sugiro que, antes de tudo, converse sempre com seu pediatra. E deixarei aqui também a minha sugestão, lembrando que tem vários trabalhos que mostram outras formas de ser feito, mas eu recomendo desta forma, baseado na minha prática como pediatra e nos relatos das famílias que acompanham e realizam a cama compartilhada. Com um bebê em ninho que precisa ter a sua base plana e firme, lembre-se da posição segura para o bebê dormir e que fique mais elevado que o nível da cama dos pais. O ninho possibilita aconchegar o bebê, mas precisa ser um modelo com a base plana e firme. E, nas sonecas diurnas, recomendo que, caso você opte por utilizar, faça um com 2 toalhas enroladas e um lençol sobre elas para acomodá-las e coloque o bebê por cima do lençol. Desse modo, a base do ninho será o próprio colchão e o bebê ficará na posição segura. Mas esta estratégia pode ser utilizada apenas até por volta dos 3 meses, que é quando o bebê começa a rolar e pode ter risco de sufocamento. Portanto, fique atenta com estes detalhes que são muito importantes para a segurança do seu bebê. Após os 3 meses, passado o período da esterogestação, em que o bebê acaba por demandar um pouco mais, o mais seguro é tanto as sonecas diurnas como o sono da noite no berço, sem ninho nem qualquer outro objeto dentro. Aos poucos, você vai entendendo as necessidades do seu bebê e eu estarei aqui para ajudar você nesta travessia. E está tudo bem em não se sentir bem sempre. Os primeiros 3 meses exigem muito da mãe, portanto, a sua rede de apoio é fundamental. Lembre-se de que o mais importante é, dia após dia, ir fortalecendo o vínculo com o seu bebê. Até o nosso próximo encontro.